Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Miss Brasil, podcast do Instituto Miss Brasil, comigo Adriano Paranaíba, falando sobre liberdade, fazendo a liberdade junto conosco. Você que assiste o nosso podcast está também fazendo a liberdade quando compartilha, quando divulga o nosso material, seja o podcast, seja um texto do nosso site, seja algum artigo que nós estamos produzindo na revista acadêmica. E falando em revista acadêmica, não sei se você já está sabendo. Se não estiver sabendo, fica sabendo agora, seu louco. O Mises lançou o seu programa de Fellow, né, o seu fellowship aqui no Brasil. Para quem não sabe o que é Fellow, é muito comum entre os think tanks liberais e libertários dos Estados Unidos você ter o quê? O que é o programa de Fellow? É você ter um grupo de pesquisadores que estão ali divulgando as ideias, produzindo conteúdo acadêmico, palestras. Então, assim, é um grupo de professores que está dedicado à pesquisa. Então, né, não é um nível novo do. Então, tipo assim, o cara começa professor, depois vai virando fellow. Não, o cara nem precisa ser professor do MIS, ele acaba entrando no programa de fellow com as suas contribuições na divulgação da escola austríaca, seja em palestras, produção de livros, artigos científicos, né, e a própria pesquisa científica envolvendo aspectos da escola austríaca, que é ciência, né, galera? A gente não é igrejinha, então a gente produz ciência, a galera está produzindo ciência no Brasil. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de conversar com um dos nossos fellows, que está fazendo um trabalho muito legal. Nós vamos conversar sobre isso, até para vocês conhecê-lo, né? Que é o Arthur Seulin. Grande Seulin, como é que você tá, cara? Beleza? Bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui em primeiro lugar. Estou muito bem, muito feliz agora, depois dos últimos acontecimentos e de ter presenciado agora nos últimos dias todo esse boom que a liberdade está vivendo agora na América Latina é muito satisfatório. Pois é, ó, pra vocês verem o nível dos fellows nossos, o cara é todo sério, vocês viram? O cara é todo sério e tal, respeitoso e tal, então daqui 20 minutos de podcast, vocês vão ver ele batendo a mão na mesa, fazendo como o Mises lá, vocês são um bando de socialistas e tal. Brincadeira, brincadeira. Mas assim, para tentar manter a imagem de cara sério aqui do Seulin. Ô Seulin, eu queria, como eu faço com todo mundo aqui que vem no nosso podcast, você falar como é que você chegou. A gente vai falar, claro, da sua carreira. Você concluiu o seu mestrado lá com o ETA de Soto, em Madrid, agora já está finalizando o seu doutorado também. Então, assim, nós vamos conversar um pouco da sua trajetória e tal, mas como que você chegou nas ideias da escola austríaca? Fala pra gente aí como é que isso aconteceu, esse processo. Em 2014, a gente teve a eleição da Dilma, a reeleição, e eu já sabia que a gente tinha um problema econômico no Brasil, certo? A gente já sabia que tinha uma desaceleração da economia e quem tinha, vamos dizer assim, um pouco de juízo, já via que algumas coisas estavam erradas, que era sempre taxar um mercado externo, fazer as tarifas alfandegárias, a mesma coisa que o Trump está fazendo agora. A Dilma gostava, taxava carros estrangeiros e dava estímulo pelo BNDES, e tu via que era um aquecimento artificial. Mas faltava um framework, um background econômico para analisar esses fatos. E naquele momento, quando veio a crise da Dilma, e até naquela época eu fui bem ativo aqui na cidade, vamos dizer assim, na participação no fomento de todas as manifestações que a gente Sua teve cidade é Santa Maria? em Santa Maria, isso no Rio Grande do Sul. Isso. Pô, cidade que só tá entregando um monte de liberal É, libertário pro só Brasil, meu amigo. libertários, É tem muito. liberais também, mas enfim, nem todos são os duros, né, também tem uns que dão uma fraquejada. Mas, aí eu conheci a escola austríaca. Eu tenho 2 grandes amigos, que um também é fellow, que é o Felipe Rosa, e o Domingos Branda, que fizeram vários seminários e cursos de formação para o Clube Farroupilha, que na época ainda era ligado aos Estudantes pela Liberdade. Só para te interromper, o Clube Farroupilha, para quem não sabe, ele foi fundado
pelo grande Gianluca Lorenzon, que já foi chefe de operações aqui do Instituto Mises, foi o cara que cabeceou aí a Lei da Liberdade Econômica, fez um trabalho sensacional. O Rafael Dalmolin, que é o nosso diretor financeiro, também já foi presidente. Então, assim, é um celeiro de gente fera aí, né. O Nicolas, que é hoje um dos grandes nomes aí do SFL. Então, assim, cara, é um celeiro aí vocês, hein, meu. E foi todo mundo surgiu mais ou menos dessa época. Eu acho que esse grande grupo surgiu ali dessa indignação e tal, né. Dessa indignação e também da falta de perspectiva que o Brasil ia melhorar. A gente tinha já uma ideia de como o porquê o porquê o Brasil não funcionava, vamos dizer assim, uma ideia, tácita, um conhecimento, não digo um senso comum, mas tinha um conhecimento, uma perspicácia do porquê o Brasil não funcionava, mas faltava esse conteúdo intelectual acadêmico. Então eu conheci o Miss Brasil, hã que foi muito importante. Aliás, o site do Miss Brasil tem uma série de artigos muito bons, e até quem tiver tempo e disponibilidade para ir lá atrás, buscar os artigos lá, tem muitos artigos bons e sobre o que é escola austríaca, conhecimento epistemológico. Então, esse conhecimento que eu adquiri através do Miss Brasil me converteu, vamos dizer assim, eu não gosto muito desse termo, mas em um economista austríaco. E ao longo do tempo também eu fui descobrindo, o caminho que somente uma análise subjetiva dos fatos, que passa por uma interpretação teórica, dá um possibilita uma análise dos fatos econômicos. Por exemplo, eu achava já na graduação, achava muito curioso quando, eh vamos dizer assim, na análise neoclássica, se fala sempre em agentes maximizadores racionais. Só que isso não é o que tu vê no dia a dia. A gente sai na rua, tu olha, tu vê que as pessoas não são movidas só por interesses financeiros, não é um maximizador quantitativo. As pessoas também, elas procuram de modo qualitativo, subjetivo, melhorar a vida delas. Então, ao descobrir a escola austríaca, ao descobrir Karl Menger, que foi até uma sugestão do Domingos, que até eu li Menger antes de ler Ação Humana. O Domingos me dizia: "Vai na fonte, vai no principal, vai em Princípios da Economia". Aí eu li Karl Menger, que é um livro excelente, que talvez até nós devíamos, valorizar mais, não que a gente não valorize no sentido Mises e os acadêmicos, mas no senso comum, as pessoas na internet olham muito Mises e Rothbard, esquecem um pouco do Menger, que é um autor seminal e, querendo ou não, foi o fundador da escola austríaca, que foi quem possibilitou a Revolução Marginalista. Então, lendo o livro do Karl Menger, eu tive acesso a esse conhecimento e eu, opa, pensei: "Espera aí, isso aqui o que é o mundo de fato? É uma explicação coerente para o que é a realidade". E a partir daí eu também, por incentivo dos meus amigos, me inscrevi no mestrado com o Herto de Soto, e lá eu mudei minha vida. Comecei a pesquisar, comecei a produzir, publiquei papers. O primeiro até foi publicado no Mises Journal, né, que era sobre a questão da serendipity na economia. Então, foi uma trajetória, assim, até um pouco, às vezes, te digo que não intencional, mas que fatos foram acontecendo. O caminho foi te levando, você não tinha a meta, né. Eu não pensava. Eu vou te contar uma coisa. Eu tinha o meu padrinho, você me dizia: "Tu tem jeito de ser professor, tem jeito de ser acadêmico". E eu dizia: "Bah, mas pois é, mas a academia no Brasil, tal, keynesiana", sabe. Tu sabe melhor que eu como quais todos os problemas da academia, né, Adriano. Tá ali há muito mais tempo que eu. E aí eu descobri a escola austríaca, descobri a pesquisa em escola austríaca, vi que é um programa de pesquisa coerente e que tem esse ferramental para analisar o mundo de fato que acontece, porque de nada adianta a gente se prender a modelos econômicos e estar preso a esse ferramental neoclássico e determinar que o mundo é assim como está no modelo, e isso não repercutir na realidade.
Isso ser só uma ferramenta de pesquisa teórica sem resultados práticos, vamos assim dizer. Não que não tenha resultados práticos, tem resultados práticos e maléficos para a economia, né, o uso de modelos, mas que não tenha, resultados na melhoria da vida das pessoas ou no entendimento melhor do que acontece no mundo. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para não economistas, agora de volta ao nosso episódio. E, bicho, você falou um negócio mais do que certo, né? Que assim, a gente, assim, de forma geral, né? Para quem acompanha, quem é nosso aluno na pós-graduação do MIS, sabe da importância que a gente dá para o Karl Menger, né? E é engraçado, a escola austríaca ela tem hoje várias ramificações, várias gente pensando diferente, discorda, briga às vezes, tal, vamos falar um pouco sobre isso também, mas quando a gente vai ver, todo mundo concorda com o que o Karl Menger falou. Tipo assim, o povo discute do Mises, discute Rothbard, discute o Hayek, discute... Não é consenso esses grandes nomes, mas o Menger é consenso para todo mundo, né? É realmente o pai da escola austríaca ali, porque é o fundamento todo, por mais que você diverge quando a gente fala de reserva fracionária, o povo se mata, se é reserva padrão ouro, se é não sei o quê, tarará, mas o fundamento que o Menger colocou, é difícil achar alguém que não vê aquilo lá como realmente seminal e importante para entender a escola austríaca, né, seu Lin? Não, com certeza. Na verdade, o Menger ele tem essa análise institucional também, que é muito interessante, que também que tem um livro sobre a origem do dinheiro. Hã, até o pensamento tanto misesiano quanto hayekiano sobre as instituições vai ser derivado do que o Menger vai explicar nesse livro. Ele é realmente um autor seminal, fundamental, é uma leitura essencial para todos que queiram compreender o que é a escola austríaca, uma visão subjetiva do que é a economia e a realidade. Por subjetiva aqui quero dizer o homem como sujeito da história, não como um mero objeto de pesquisa e de investigação, isso, ele não é uma mera variável no modelo, ou um mero átomo que reage no laboratório, mas sim um indivíduo criativo, que perspicaz, que está sempre procurando melhorar a sua própria existência, por consequência, o futuro. Então, compreendendo o Menger é seminal para compreender todo esse ferramental que depois vai se desenvolver e que vão ter essas diferentes linhas, uma que vai partir do Wieser, vai passar pelo Hayek, outra que vai pelo Bombauer, que vai chegar no Mises e vai culminar no Rothbard. Então a gente tem todas essas diferentes linhas, mas todas partem, elas bebem na mesma fonte, vamos dizer assim, que é o Karl Menger, que é um autor, interessantíssimo, que explica a origem das trocas, que tem insights muito bons sobre empreendedorismo, que até são pouco valorizados, e tem outros insights excepcionais sobre os fundamentos da economia. Até, por exemplo, uma questão muito básica, quando se explica uma troca, a gente tem sempre, por exemplo, vamos dizer assim, 300 moedas de ouro e um cavalo. Ah, mas para ter a troca, geralmente se explica como se os ambos tivessem não, eles têm a mesma valoração. Não, na verdade tu tem uma desigualdade de valoração. Só é possível porque o indivíduo A que tem 300 moedas de ouro e quer ter um cavalo, naquele momento ele valoriza mais ter um cavalo que ter 300 moedas de ouro. O indivíduo P, que tem o cavalo e quer ter 300 moedas de ouro, ele valoriza mais o ouro que o cavalo. Então, é uma questão
simples, mas que, o Menger trouxe, né, como uma crítica à economia clássica, que não tinha uma explicação sobre o valor, que inclusive deu uma explicação muito simplória sobre o valor, baseado no valor trabalho, e aí qual trabalho, o que é trabalho, é horas, aí o Marx vai dizer trabalho, social, trabalho médio na sociedade, entra a economia clássica foi, vamos dizer assim, foi onde se gestou a gestação do marxismo, e de todos os erros intelectuais que culminaram, então até O tem Marx não tirou nada da cartola, né, ele bebeu em Adam Smith, David Ricardo e tal, então assim, só que ele escolheu os erros dos caras, né. Eles têm coisas boas, tem até coisa boa, mas ele escolheu só as coisas erradas, velho. tem coisas boas, mas tem essa explicação, vamos dizer assim, central sobre a economia, que é a origem do valor, que era simplória, que não reflete a realidade, e que depois vamos ter a revolução marginalista, que na verdade aí tem um erro muito grande nas aulas de história e pensamento econômico, que é tratar os 3 marginalistas como se fossem a mesma coisa só, o Walhall e Stanley Evans e o Karl Menger, e eles são diferentes. Enquanto o Walhall e Evans vão estar enfocados na ideia de equilíbrio, o Karl Menger está focado na ideia da utilidade marginal, subjetiva, do agente, vai gerar as ideias que vão levar à fundamentação da escola austríaca, depois com que eu considero que é, de fato, o programa austríaco que vai vir com o Mises. Sim, o Mises traz como programa, né, de para justamente sistematizar essa ideia, porque assim, eu vejo muita gente que começa a estudar a escola austríaca e se perde quando faz a seguinte análise: "Ah, então se é subjetivo, para quem estudar essa merda?", né, então, é subjetivo, é tudo a priori, e até bagunçam essa lógica do apriorismo, né, Arthur, e então ele vai sistematizar lá via praxeologia, depois o Roth vai dar uma arrumada na praxeologia, mas você tem hoje, assim, uma coisa que eu acho muito legal da tua carreira, da tua ação acadêmica, é porque hoje a gente tem, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem alguns núcleos de estudo, lugares que se estudam escola austríaca a partir da tradição, né, vamos dizer assim, e os 2 mais importantes, mais relevantes que eu vejo é o Mises Institute, que até deu origem ao nosso Instituto Mises, né, com o Hélio, vendo aquela ideia e querendo trazer aquela ideia aqui para o Brasil, quando ele fundou o Mises, e o pessoal ali da Espanha, com o professor Huerta de Soto, né, na Rui Carlos, né. E são 2 núcleos de formação de grandes pensadores, de pessoas, se a gente vê os caras de relevância hoje da escola austríaca, passaram em um dos 2, né. E você é um cara que convive nos 2, né. Você estudou e estuda e está finalizando o seu programa doutoramento lá na Espanha, mas também fez, fellowship lá nos Estados Unidos, lá no Miss americano. Então, assim, você é para mim uma das pessoas hoje, mesmo sendo um cara muito jovem, que conseguiu ter uma visão bem bem ampla de várias correntes da escola austríaca. Eh, Seria mais ou menos isso, né, Arthur? Você tem essa você consegue enxergar uma diferença? A tradição é mantida nesses 2 lugares e eles desenrolam de forma diferente ou são complementares? Há uma divisão assim, Adriano, o Mises americano é o representante máximo da tradição rothbardiana, vamos dizer assim. Eles mantêm a leitura rothbardiana sobre os processos de mercado e vão se manter nessa linha. Por exemplo, o professor Salerno fez todas as explicações da obra misesiana fundamentais, com um artigo no qual ele demogenizou Mises e Hayek, ou que ele explicou Mises como um pensador social. Hã, e já na Espanha, também eu vejo o Herta é muito influenciado por Rothbard e por Mises, mas o Herta também tem um reconhecimento muito grande ao pensamento hayekiano, e até essa é a grande, perspectiva do trabalho do Herta de Soto, que foi se dedicar a integrar Mises e Hayek, a reintegrar Mises e Hayek, vamos dizer assim,
e que eu considero que ele foi bem-sucedido nessa trajetória, nessa tarefa. E é engraçado que ele acaba as pessoas acham que quando você busca conciliar Mises e Hayek, você acaba sendo mais ou menos, sendo um cara que cede e tal, mas ele tem posições muito fortes, né, a própria questão do padrão ouro, né, então o não é porque ele homogeneiza Mises e Hayek que ele deixa de ter uma postura libertária. O Herta seria um libertário? Como é que você para quem está chegando agora no MIS, porque assim, claro, a gente tem muitos bons artigos do Herta no nosso site, nós temos livros do Herta para você baixar de graça, mas quem é o Herta, a pessoa o Herta de Soto que você teve a oportunidade de conviver, assim como o Fernando Urich, que foi aluno também do Herta, o Rafael, o Dalmolin também, mas quem que é essa persona para quem está caindo de paraquedas e nunca só escutou falar de Miss Hiker-Hoff? Antes de eu falar sobre o Horta de Soto, eu quero fazer uma recomendação, que eu sei que o Mises Brasil já publicou o livro A Escola Austríaca, do Horta de Soto, que eu considero a melhor introdução à escola austríaca. Tá de graça no site, pode baixar. Esse livro, A Escola Austríaca, ele dá uma fundamentação. As pessoas muitas vezes entram, leem só as 6 lições, começam pelas 6 lições, é um livro bacana, interessantíssimo, mas acho que tem que se caminhar um pouco, principalmente para quem está ainda nessa fase introdutória, vamos dizer assim, É um livro bem introdutório, né, cara. É é bem engraçado, você falou introdutório, agora, caiu a ficha. bem introdutório. É um Cara, livro que eu nunca recomendei esse livro, cara, olha que é muito vacilo. bom, é muito bom. Ele explica todos os fundamentos do diferencial austríaco com relação às outras Ele tem escolas. até uns quadros, né, ele faz uns quadrão assim, ó, escola austríaca pensa isso, neoclássico pensa isso. Cara, você falando, a ficha caiu, né, bobeira, né, a gente podia estar É um falando livro muito mais bom. desse livro. É um livro muito bom, é um livro muito bom, muito ele é um livro mais, vamos dizer assim, introdutório, simples, não vai ser um livro no qual o Herta vai trazer todos os raciocínios acadêmicos dele, mas que serve muito para a divulgação e para esse estágio inicial de conhecimentos. Sobre o Herta de Soto, ele é uma pessoa impressionante, fantástico, ele é um indivíduo ímpar na história. Eu considero ele a pessoa mais inteligente que eu já convivi. Ele ele tem uma energia sensacional, uma capacidade de raciocínio, assim, impressionante. E também ele é uma pessoa muito generosa, bondosa com todos os alunos que vão estudar lá, ele é super acolhedor. E tem uma reunião que ele faz com os alunos, aí ele coloca um busto do É, Mises, o Ulrich me contou essa história, é isso é mesmo? é o seminário dele, ele tem na Tipo o nossa seminário que o Mises fazia, porque o isso. Mises fazia aquele seminário, como é que é o nome? É porque é alemão, né, bicho, eu nunca Mas ele tinha o Mises tinha o seminário e o Herta também, ele tem o seminário dele uma vez por semana no nosso curso, na quarta-feira à noite. E tem o busto do Mises, mas agora também tem o busto do Herta de Soto, então nós levamos os 2 levamos. Só que ele é uma pessoa tão querida, assim, que até, por exemplo, ele tem uma série de livros, se tu vai no despacho, no escritório dele, é cheio de caixas de livros, e aí depois da aula ele vai lá, reúne um pouco os alunos e diz: "Ó, o que vocês quiserem, vocês podem levar aqui de livros". Ele nos presenteou muitos livros, muito conhecimento e muitas oportunidades, assim, ele é um grande incentivador das ideias da liberdade e da formação de novos intelectuais da escola austríaca. Nesse sentido também ele é sempre um formador de não só intelectual, mas também das pessoas agindo, né, na sociedade para mudar ela. E ele é uma pessoa, assim, ímpar para mim, e até a gente estava agora no Chile e gravaram um documentário e pediram umas palavras minha como aluno e me perguntaram para definir uma palavra, eu falei: "Um gênio", que é o que eu como eu poderia definir ele. Eu eu sou uma pessoa muito alinhada ao pensamento dele, principalmente na questão monetária, mas essa é uma polêmica que eu acho que não sei até se a gente vai falar aqui, né, porque tem essa discussão entre os 100% e os os defensores do free banking, e a discussão se reservas fracionárias são fraude, geram ciclo econômico. Eu estou alinhado com o Herta
nessa análise, que são fraude e geram um ciclo econômico, mas, enfim, a divergência de pensamento também, faz parte dentro da própria escola austríaca, né, a gente não é um culto como muita gente, eh, vamos dizer assim, pinta e propaga fora que a escola austríaca é um culto de pessoas como se fosse um pequeno clubinho de adoradores de Mises, que se curvassem a Mises de joelho e rezassem olhando, orassem para Mises e fossem só aquilo ali e aquilo ali. Então a gente tem um programa de pesquisa avançado, tem várias reinterpretações da história, continuamente está se discutindo, por exemplo, Menger, hã, Wieser, Bombauer, que em diferentes aspectos das suas obras, mas também está se continuando a cadeia de raciocínio, né, que é o que eu acho muito bacana no Herta, nessa integração entre Mises e Hayek, é o método de pesquisa dele, vamos dizer assim, o método de pesquisa, o programa dos 3 níveis que ele fala que vai ser o aspecto teórico, que é misesiano, praxeológico, o aspecto histórico interpretativo, que é uma análise da filosofia da história, dos fatos como aconteceram, e uma noção do contexto social em que acontecem os fatos, que é uma consequência, vamos dizer assim, do método compositivo do Hayek, e também o aspecto ético, que o Herta de Soto valoriza muito, que é o aspecto ético do direito natural, que vem do Rothbard. Então ele consegue integrar numa pesquisa esses 3 pensadores de uma maneira coerente, e que ele aplica nas obras dele. Até mesmo, por exemplo, na questão do dinheiro, crédito bancário e ciclos econômicos, Que é um livraço, esse já é um livro mais avançado, é um calhamaço, mas sensacional. ele vai ter a construção teórica, mas ele vai ter uma interpretação da história, um conhecimento da conjuntura histórica, no qual se dá a formação dos bancos e do banco operando com reserva fracionária, e também vai ter uma análise ética. Então ele não só criou esse método, hã, como ele também implementou esse método na prática em todas as pesquisas dele, e então essa é um dos grandes insights dele para mim, que é fundamental, assim como os insights dele sobre conhecimento empresarial, eficiência dinâmica, que são espetaculares. Isso que eu ia falar, cara, a parte da eficiência dinâmica dele é a parte que eu mais, claro, por causa da minha linha de pesquisa sobre intervencionismo, sobre transporte, sobre intervenção, regulação, essas coisas, a eficiência dinâmica é porra, dá pra tirar muita coisa dali, né, Arthur? Por isso que, assim, que às vezes a gente fica chateado quando o pessoal acha que escola austríaca é uma galera, que fica fazendo o quê? Falando que vai ter crise todo ano, que odeia esquerdista, pega 3 frases do Mises do Hayek e fala que é a escola austríaca. Não é isso, existe uma agenda de pesquisa séria e o Herta é, para mim, uma das fontes, o dos austríacos vivos, né, hoje, assim, esses dias eu estava brincando, não sei com quem, né, se a gente enumerar aí alguns os grandes nomes da escola austríaca que estão vivos, dá para colocar o Herta de Soto, dá para colocar o nosso professor Anthony Miller, dá para a gente colocar, alguns nomes que as pessoas têm acesso, é um cara acessível. O Rodrigo Marinho mesmo conta que um dia ele foi viajar com a esposa em Madrid, coincidiu, falou assim: "Cara, vou passar na universidade lá, eu sei que tal dia o Herta tá dando aula", foi lá, o Herta recebeu ele, chamou ele para assistir a aula, ficaram conversando, o Rodrigo ficou todo: "Caraca, velho, eu cheguei lá, o cara me recebeu, me chamou para assistir a aula dele". Porra, a gente não imagina, né, e os caras são muito acessíveis, né. Quem conhece o Herta de Soto, na verdade, no início a gente tem uma imagem de que assim, pelo histórico dele, vamos dizer assim, por ser um grande empresário, ele é um empresário, ele é o administrador e proprietário da primeira empresa de seguros de vida da Espanha, Espanha S.A., fundada pelo avô dele. Ele vai ser uma pessoa muito, assim, fechada e pelo contrário, ele recebe os jovens, ele incentiva os jovens, ele é um cara super dinâmico, assim, né, uma pessoa excepcional, assim, é fora da curva. Você me contou que nesse evento que você acabou de ir no Chile, convidaram ele para um jantar e ele falou assim: "Se eu não puder levar meus alunos, eu não vou". Foi isso mesmo? Isso, no fim, é que ele levou uma comitiva da Espanha, o professor Miguel Ángel Alonso, o professor Filipe Bagos, o professor Daniel Gallego e o
o economista pesquisador Bernardo Ferreiro, e também, entre outros, ele todos que fomos para lá, dos alunos, assim, dos discípulos, ele falou: "Não, espera aí, eu tenho que levar todo mundo nesse jantar". No fim, ele foi no jantar, só ele, para não constranger quem havia agendado, mas ele isso só mostra a humildade dele frente aos fatos, né, que ele é uma pessoa muito, assim, humilde e atenciosa com todos e que incentiva, inclusive perguntavam muito: "Ah, professor, tua opinião", ele falou assim: "Não, espera aí, vocês não têm que perguntar só para mim, vocês têm que perguntar para os novos também, nós temos que formar novos pensadores". Ele dizia: "Bernardo Ferreira, tem alguma coisa a responder? Professor Miguel Ángel, responde por mim essa, por favor". Então ele estava sempre assim, ele está sempre incentivando novos pensadores, até para dar continuidade à obra dele, né. Eu tenho certeza que ele não quer que ela pare nele, então ele não tem muito essa vaidade intelectual, que até é muito própria, às vezes, da academia. A academia, a gente sabe que é muito essa vaidade é muito presente e que os intelectuais são, sabe, como se todos reinventassem a roda e tivessem descoberto o fogo. E ele não, ele tem muito essa ideia de dar continuidade a um programa de pesquisa e uma tradição filosófica e econômica que vai começar lá com Menger, e para ele até vai ter começado antes. Ele vai buscar muito, ele tem esse conhecimento histórico muito presente, ele vai buscar lá nos gregos antigos, por exemplo, a noção da definição da economia, o que o Xenofonte vai falar que é economia, e como os tipos de eficiência, ele busca o conceito dos tópicos e a definição dos temas, né. O que é economia? Então vamos lá atrás buscar. Então ele tem esse conhecimento intelectual muito grande, que dá suporte para esse trabalho dele, que é muito bom em E agora eu quero perguntar para você o seguinte, você foi lá no Chile, agora é o momento da humildade também, né, o Arthur tá falando do professor Huerta, mas você esteve nesse evento no Chile, porque você foi convidado também para estar lá como palestrante. Que evento foi esse e como é que foi a sua participação? Fala pra gente aí, cara. Os caras ficam escondendo o ouro, fica dando uma de humilde aí, pô. Fundação para o Progresso, FPP, é um importante think tank, chileno, de defesa dos ideais da liberdade. Aí, claro, não entra só a escola austríaca, né, eles são a defesa de um programa liberal, assim, vamos dizer assim, um pouco mais amplo. E eles fizeram um curso de formação em escola austríaca, aproveitaram a ocasião e convidaram diferentes professores e doutorandos que estavam, pela ocasião, visitando o Chile, pela viagem, vamos dizer assim, pelo tour do professor Huerta de Soto na América Latina. E eu tive a graça de ser um dos convidados. Eu falei sobre empreendedorismo, empreendedorismo, empresa e os empreendimentos. Eu expliquei, vamos dizer, as principais linhas de integração e de pesquisa sobre o que é o empreendedorismo na escola austríaca, pensamento kirchneriano, pensamento, do Judgment, vamos dizer assim, a linha de pesquisa do Judgment, que é com o professor Klein, o professor Foss. Depois também trouxe uma explicação sobre a firma, baseada um pouco, bastante, bebe muito na ideia hayeckiana das diferenças, dos tipos de ordens sociais, ordens deliberados, táxis e ordens espontâneos, cosmos. Hã, e, enfim, foi uma leitura, assim, nível mais geral, para dar para os jovens. Tinha bastante gente jovem querendo aprender o que é a escola austríaca. Formação também, tinham pessoas mais velhas lá para compreender mais os fundamentos da escola austríaca. Foi muito bacana, foi uma palestra de 1 hora, bem interessante. Eu particularmente gostei muito, então eu sou suspeito para falar também, né. Pô, que legal, cara. E assim, você queria puxar uma treta aí do ouro, da reserva, tal, não é que eu não quero falar de treta aqui, tá, pessoal, muito pelo contrário, eu quero agora puxar uma treta que tu é testemunha ocular desses vários cenários e a gente vou te meter numa enrascada aqui, eu não tô nem aí, quero nem saber. Estamos aí com o Milei, e até um dos motivos do tour do professor Huerta de Soto foi também na Argentina,
recebeu um prêmio lá do Milei na Casa Rosada, foi um negócio assim, né, você estava lá, bateu fotinha com o Milei e tal, não sei o quê. E esse ano nós estamos tendo aí uma treta aqui na galera da Escola Austríaca, porque o professor Ropa lá no Austrian Economic Research Conference fez duras críticas ao Milei, e você estava lá também, né, cara. Então você é testemunho ocular, você não é um cara que: "Aí eu ouvi dizer que disseram não sei o quê". Então assim, eu eu queria que você fizesse uma leitura, é que é uma leitura tua, tá, e aí zero chance de a gente querer que é a verdade absoluta, mas qual que foi a tua percepção de ver e o que você viu do Ropa falando Milei, o que que você viu do professor Huerta de Soto falando Milei, o que que você vê que bate, o que que você vê que contribui e por fim o que o Arthur Seulin vê do Milei. É isso que eu quero, é essa treta que eu quero jogar aqui pra ti, meu amigo. Só para explicar, o professor Huerta de Soto ganhou uma condecoração, ele se tornou membro da Ordem de Maio, que é salvo engano, a maior, condecoração da Argentina, que se pode dar para estrangeiros. Ele é membro da Ordem de Maio agora, ele foi condecorado. Ele também recebeu um doutorado honoris causa na ESEAD, que é uma escola superior, uma faculdade fundada pelo Alberto Benegas Lynch Hijos, que é um prócer, um herói da liberdade na Argentina, historicamente um grande pensador liberal argentino, e que foi muito importante para a eleição do Milei. Plano de governo do Milei foi ele que fez o Lynch, não foi? Ele e a equipe, claro, a gente fala ele, mas tem muita gente envolvida, claro. Mas muito, muito baseado nas ideias dele. Hã, sobre a treta, vamos dizer assim, entre o Milei e o Ropa, ela começa lá no Property Freedom Society, no encontro do último ano, quando o Ropa vai fazer duras críticas à política do Milei, falando que ele pode ser considerado um liberal, um conservador, mas não um libertário, e que é para a gente fazer essa diferenciação entre ele, para não dizer que ele é um austríaco, porque ele não acabou com o Banco Central no primeiro momento e porque ele também não implementou algumas outras reformas. O Milei depois vai responder numa entrevista, ele vai falar que o Hope é um grande pensador filosófico, mas que não entende nada de política monetária, vamos dizer assim, que ele não política monetária não é o ramo dele. Depois vai ter também, tem até um artigo, agora não me lembro o autor, mas que está publicado no Mises Brasil nos últimos dias, que vai ser uma resposta vamos dizer, de um Hopiano ao o que o Milei, hã, respondeu. Então também vai ter uma crítica hopiana à política monetária do Milei. E depois o Ropa vai voltar com as críticas lá no ERC, vai criticar o Milei, dizendo que o Milei está muito próximo do Trump, por vezes, e que isso é ruim para a escola austríaca. Eu entendo algum dos pontos do Ropa, acho que tem pontos fundamentados, mas há um problema também, e que é um desconhecimento, e claro, eles não têm obrigação nenhuma de conhecer, porque realmente a gente é periferia no mundo, infelizmente. Não era para sermos, a América Latina, periferia do mundo, porque enquanto os asiáticos passavam fome nos anos 50, a gente já tinha um processo social mais ou menos estabelecido. Recebíamos muitos imigrantes no Brasil. O Japão enviava imigrantes para o Brasil é o país com mais árabes do mundo árabe é o Brasil. A gente tem uma grande alta gama de italianos, alemães, espanhóis, portugueses, não só no Brasil, como na América Latina, né, toda. E a gente, enfim, por instituições ruins nossas, por escolhas ruins nossas políticas, e também não só por escolhas, porque a gente teve até nisso a gente teve azar, vamos dizer assim, que são ditaduras ruins economicamente, junto com todo o processo social perverso que elas vieram, que foi a falta, vamos dizer assim, da democracia e da liberdade, a censura, que a gente não pode defender nenhum prisma, nem da direita nem da esquerda, né, e esse é um diferencial também dos austríacos, a gente não é clube de defensores, vamos dizer assim,
de político que: "Ah, não, porque é da direita a gente tem que estar", não, não, não vamos criticar, a gente é independente. Então, eles acham falta esse conhecimento desse processo histórico social. O Milei, por exemplo, ele tem minoria no parlamento, isso é só pesquisar quantos deputados a coligação La Libertad Avança tem dentro do parlamento argentino, e mesmo assim ele tem um trabalho de muito sucesso, eu creio, na questão da estabilização econômica. Para quem tem minoria no Congresso, você tá fazendo muita coisa. A coragem dele de chegar e propor as leis, e a mudança regulatória necessária, dura, vamos dizer assim, no âmago. Porque no Brasil a gente é muito acostumado, e principalmente muito essa relação com os liberais têm, acho que esse medo, eu não sei, no Brasil parece que eles têm que ser aceitos, têm que sempre dialogar com os keynesianos, eles têm que parecer que são: "Nossa, nós temos que estar sempre dialogando e ouvindo", e na verdade o diálogo só é conveniente para esses outros grupos quando os libertários são úteis. Quando eles não são úteis para a consecução dos objetivos, eles descartam os libertários, tratam como um grupo de malucos, essa gente não tem fundamento nenhum. Infelizmente é isso, e a gente muitas vezes ainda segue ouvindo e tentando dialogar com essas pessoas. Então, o Milei fez propostas duras, ele conseguiu cortar gastos públicos da ordem, se eu não me engano, 10 ou 12% do PIB. Cortar 10% do PIB de gastos públicos, ou 10% disso, acho que é 30% do orçamento, é muita coisa. E ele estava fazendo um plano de estabilização que a Argentina tinha uma inflação galopante e agora está numa inflação de 3% ao mês, salvo engano. E, claro, a gente tem uma experiência muito boa de estabilização no Brasil, que foi o Plano Real, mas ao mesmo tempo o Plano Real levou a um aumento de impostos, até em consequência da Constituição de 88, a gente teve um aumento de impostos muito grande, e a gente teve um estrangulamento financeiro dos juros muito, muito grande no Brasil. Foi a maneira da gente conseguir estabilizar a nossa moeda, que é um objetivo fundamental antes de desenvolvimento, e eu pude ver isso na prática lá, porque os jovens, principalmente, eles são os que estão mais contentes com o governo Milei. Por quê? Porque eles não tinham nem condições de fazer poupança, porque como é que tu vai fazer poupança se tu recebe o dinheiro hoje e daqui isso não vale mais nada? Então tu sai gastar, as pessoas saem gastar. Não, nesse caso os jovens não, espera aí, a gente já tem previsibilidade, a gente pode poupar, tem na nossa própria moeda. Isso é curioso como essa ancoragem de expectativas que o Milei está fazendo, que as pessoas, quando ele acabou com o cepo agora, que era o controle do câmbio, e muita gente acreditava: "Não, o dólar vai explodir". Não, o dólar não explodiu. Por quê? Porque as pessoas estão ancoradas: "Espera aí, esse governo não vai ter mais alta inflação monetária, não vai ter uma alta expansão monetária, então esse Essa corrida pelo dólar não se fez necessário, porque ele arrumou um pouquinho antes a casa. fez tem credibilidade". Então os jovens são os maiores entusiastas, e até mesmo como o Herta de Soto fala, o Milei, na verdade, o governo Milei já é bem-sucedido, ao trazer à tona todas as ideias de escola austríaca, liberdade de mercado, eficiência dinâmica dos mercados, a não só um arranjo ótimo de recursos dados, a gente pensar em igualdade social a curto prazo, justiça social a curto prazo, que é roubar de alguém para dar para o outro, e sim uma justiça social no sentido de que as pessoas que trabalham possam ficar com os lucros e com os resultados das suas próprias ações, e pensando aí numa expansão, vamos dizer assim, da fronteira de possibilidades de produção, sempre levando mais adiante no gráfico, né, como a gente tem até essa fronteira para de produção, tem até no esquema do Roger Garrison, da análise do Ajuda muito a explicar lá os triângulos de Hayek, né. isso, ajuda muito, então a gente está sempre a eficiência não é que aproveitar o máximo os recursos dados, a eficiência na economia ela não é o uso de uma melhor, a economia não é uma máquina que pode ser manejada como, vamos dizer assim, uma máquina de produção que tem aquele limite de eficiência dela, tem o X de desperdício ótimo de energia, mas ela tem uma produtividade
que pode ser melhorar, como um motor de combustão que tu pode tentar melhorar o resultado, da produção de energia dele. A economia não, a economia se trata de condições não dadas e a expansão das possibilidades. Então a liberação dessa inata capacidade criativa do homem. Então, nesse sentido, eu concordo com o professor Bertolucci Souto que o Milei já é bem-sucedido. E para termos latino-americanos, pensando aqui na nossa região, ele é muito bem-sucedido, contando todo o status quo na Argentina, se a gente pensar. Nós temos que contar que é um país que tem um status quo, peronista já 70 anos, desde os anos 40, mais 70 anos, 80 anos. O próprio Carlos Menem, que fez a a paridade dólar-peso, ele era um peronista, convertido de última hora para essa ideologia de mercado, que era aquele contexto histórico, o mesmo contexto em que até o Collor se apresentou como representante do que chamava de neoliberalismo, o consenso de Washington, que eram as reformas de mercado, e com É a porque falência quando o socialismo dá errado, né, meu amigo, é que nem a Dilma, né? é, A Dilma era comunista, mas fez privatização. Por quê? Porque não tinha isso. mais opção, velho. Ou era Não isso ou era tinha, fechar os aeroportos, né, mano? era fechar os não é uma escolha e não é uma Não foi porque o cara se ideologia, converteu, não é porque o cara, agora eu descobri que o livre a mercado ideologia é dos bom. É porque só exatamente, sobrou isso, eu já testei tudo de errado e deu sim. errado. Não, e no caso do Brasil, da construção dos aeroportos, apesar de a gente ter uma melhoria, muito grande na qualidade que tiveram os aeroportos, a gente sabe também como foram as privatizações do governo Dilma, né, as Não, um concessões, caos, foi um que caos, foi não um são caos. privatizações. Não A são gente tem que falar bem privatizações, isso, foi isso é tudo uma coisa errado. muito muito errada, que é essa concessão sem vender a propriedade. E aí, como tu concede só por 30 anos, ao invés porque se tu privatiza, vai ter aquele investimento inicial que vai entrar para o bolso do governo, e aí a própria empresa, o próprio Não, consórcio teve concessão que não podia tirar infraero de dentro. Então, isso. porra, foi foi Não, foi assim, foi tudo errado, e foi para os tudo errado. amigos do rei, né. Foi tudo E errado, foi foi tudo errado. e E foi a mesmo assim, e o mesmo fazendo um reverse. processo errado, deu uma melhorada na infraestrutura Muito aeroviária grande, muito brasileira. grande, muito grande. Olha só, o pouquinho Se a de gente livre mercado que deu, pouquinho mesmo. comparando Guarulhos ou, por exemplo, o aeroporto de Florianópolis ou até o novo de Porto Alegre com Congonhas, Congonhas parece uma agência do Banco do Brasil, aquelas construídas nos anos 60 e 70, uma agência dos Correios, e Parece uma assim rodoviária, literalmente uma é uma rodoviária. rodoviária, É uma é. rodoviária. Então, nesse sentido, acho que o Milei é bastante bem-sucedido. Claro, a gente tem que sempre colocar essa perspectiva histórica, dentro da nossa leitura. Então, muitos pontos o Roupa tem certa razão, mas aí os nossos problemas latino-americanos também dificultam um pouco algumas reformas. Mas o Milei é bem claro que o objetivo central dele é acabar com o Banco Central, que o objetivo dele é, hã, acabar com elevar até a reservas fracionárias acabar com as reservas fracionárias, reserva 100%, depósito à vista com reserva 100%. Então ele tem esse foco, ele tem esse norte, esse compasso lá na frente, mas ele está ciente das condições locais de curto prazo. Que até essa é uma diferença, porque eles, europeus, como Europa, por exemplo, eles têm essa eles como são governos parlamentaristas, ele é um pouco diferente dos nossos aqui. A gente sempre é um presidencialismo de coalizão, mesmo no Brasil, a gente sabe que, por exemplo, o Paulo Guedes, não conseguiu fazer todas as reformas que ele queria. Algumas também, infelizmente, ele aí vai a herança da escola de Chicago dele. Ele não se converteu completamente, vamos dizer assim, apesar de reconhecer o papel da escola austríaca, de Hayek e Mises. Mas meter dólar a 5 pau tá na conta do Guedes, né, galera, a gente não pode passar pano. É, ele tem uma Eu só te interromper, mas para o pessoal pode pesquisar aqui no site do Mises, temos críticas ao Paulo Guedes durante o governo Paulo Guedes, durante o governo que ele era ministro e tal, então assim, é o que o Arthur acabou de falar mais cedo de, os austríacos não ficar passando pano pra direita ou porque é conveniente, não bicho, você tá errando a economia, a gente chega além, então a gente publicou, temos análises, e críticas ao que o Paulo Guedes está fazendo. Tem
Tem elogios aos acertos? Claro, mas o que errou a gente bate também. Não, tem vários acertos e erros nesse processo como natural, mas a gente não pode se omitir e ver só um lado da história e elogiar só o Mises tem que ser um instituto independente como ele sempre foi e é um instituto independente, coerente. E aí, assim, na minha opinião, e aí agora eu quero ouvir a tua opinião, mas na minha opinião, então, é bom que o Roupa Bata e o Huerta leve, porque a gente tem essa questão de ficar vigiando o Milei, né? Uma forma de manter o Milei na linha, o Roupa bate. Até para o Milei não se esquecer dos objetivos, que é acabar com o Banco Central e fazer os depósitos à vista. Eu não sei se você vê assim também, mas eu vejo. Pô, ótimo que tem gente batendo e gente elogiando, porque não é só gente batendo, falando assim, ó, tá valendo de nada todo o esforço que tá fazendo, e também ficar passando pano, né? Então, assim, a gente tem esse mix de pensadores importantes, porque o Roupa e o Huerta são dois grandes nomes, né? Se a gente, como eu falei dessa lista, né? Os dois grandes nomes vivos hoje da escola austríaca, né? Eu acho que é isso, né, Arthur? O que que você pensa? Isso, a gente tem o Kirchner é vivo, que é um grande pensador, apesar que ele não sei o quão ativo ele está atualmente. Hã, seria um possível vencedor do Nobel. Eu até brinquei ontem com o nosso querido Sérgio Albrecht, que agora só falta o Kirchner ganhar o Nobel esse ano, que aí vai ser para 2015 ele estava na listinha, ele bateu na trave, ele estava na lista, né? Mas quem ganhou? ele merecia. Claro, eu também tenho umas críticas à abordagem kirchneriana do empreendedorismo, acho que ela não explica todos os aspectos do empreendedorismo, ela tem alguns fundamentos bons, mas ela não explica todos os aspectos do empreendedorismo. Na minha leitura até ela se a gente faz um mix dela com o judgment based approach, fica uma análise coerente austríaca muito boa. Então, hã, mas ele é um nome muito relevante, é um nome de referência não só dentro da economia austríaca, mas também na economia neoclássica, muitos neoclássicos valorizam muito Kirchner. E é um dos grandes, a gente tem o Huerta de Soto como um grande pensador da escola austríaca em diferentes áreas sub-áreas, subdivisões dentro da escola austríaca. Ropa também é um excelente pensador, tem o professor Salerno, tem o Peter Beattie, tem o Peter Klein. Então, não é um clube de malucos na internet, apesar de ter muita gente que se encaixa. Maluco na internet que fica falando que é o defensor verdadeiro e único da escola austríaca, né? Isso tem um pouco, mas isso também, aí entra, Adriano, o papel de institutos como o Mises e das iniciativas que o Mises tem, como, por exemplo, pós-graduação e a revista acadêmica. Por quê? Porque se a gente fica só debatendo em fóruns de internet, páginas de Facebook e grupos no Telegram, e no WhatsApp, a gente tem essa tendência a esse tipo de pensamento. Mas a partir do momento que há uma instituição estruturada, em que tu passa por revisão dos pares, tu passa pelo debate acadêmico honesto, sério, com críticas e respostas às críticas, esse debate sobre diferentes aspectos da economia austríaca, a partir do momento que tem uma pós-graduação no qual professores, de capacidade, renome vão estar ensinando e vai ter um processo de desenvolvimento intelectual, a partir desse momento tu acaba mina um pouco esse processo de pensar que os austríacos são uns malucões da internet, e que existe de fato não só nos austríacos, existem outros grupos também, né. Isso. E, enfim, então os austríacos têm esse referencial no Brasil, essa âncora nas ideias da liberdade, que é o Mises Brasil, que é para nos referenciar e para nos ajudar a nos desenvolver num processo estruturado de pensamento, que é uma instituição séria, né, independente. Então o Mises Brasil ajuda muito nisso, ele é uma iniciativa necessária e fundamental do que é a escola austríaca no Brasil. Para a gente desenvolver a escola austríaca, a gente precisa muito desse Mises independente atuante. Legal.
Gente, muito bom papo aqui com o Arthur Seulin. Quero finalizar esse episódio, Arthur, contigo, te dando oficialmente aí essas boas-vindas, por mais que você sempre esteve junto com a gente sempre encontrava em conferências aqui nos Estados Unidos, né, em vários lugares, sempre esteve junto, sempre foi um parceiro, mas agora tá dentro de casa agora, como um dos nossos fellows, do nosso programa de fellowship aqui dentro do Instituto Miss Brasil. Então dizer boas-vindas, você é um cara muito bem-vindo, esperamos muitas contribuições acadêmicas vindas de você, né, tem livro aí saindo do forno que eu fiquei sabendo, então tem muita coisa legal, não vamos gastar tudo não pra gente ficar desenrolando aí. Então, e para você acompanhar o nosso programa de fellows, a gente tá agora com uma iniciativa lá no Instagram que a gente vai esticar para as outras redes de comunicação e principalmente o site, que a gente já falou que a gente está no processo de reorganização do site, é o Giro Mises, onde a gente fala o que os fellows estão fazendo, onde é que eles estão impactando, o que eles estão fazendo. E o Arthur tá sempre as edições que eu vi até agora, todas o Arthur tá lá, garantindo presença, cara. Então obrigado pela tua atuação também. Então, eu que agradeço a oportunidade, Adriano, é um prazer, uma honra ser Fellow do Mises Brasil, é uma instituição ímpar, eu sou muito grato ao Mises, porque ele me ajudou no meu desenvolvimento. Sem palavras a ti, ao Sérgio, ao Hélio, o Mises Brasil sempre foi uma instituição, assim, basilar, eh, e sei, é o resultado de um trabalho que está começando ainda, a gente tem muita coisa para fazer, muito temos a debater, muito a publicar, muito a pesquisar, mas é só um motivo de orgulho para mim estar entre esses nomes, ter professores como Anthony Miller, Fábio Barbieri, Felipe Rosa, Fernanda Andrea, João Mazzoni, entre outros que são fellows e senior fellows, estar nesse grupo seleto para mim é um motivo de muito orgulho, muita felicidade e uma responsabilidade grande, né, para a gente continuar pesquisando e continuar nessa luta pelos ideais, continuar a investigar a escola austríaca, continuar a pesquisar a escola austríaca com profundidade e também participar da formação de novas gerações, né. Que a gente tem que espero que a gente tenha agora uma nova ainda a gente possa formar uma nova geração de austríacos. Tem muita gente nova vindo aí com bastante destaque, o Luan Valério é um que espero que daqui a um tempo possa se tornar fellow nosso aí, porque também tá voando, o Luca, então a gente tem muita gente boa se formando para continuar o trabalho e a luta pelas ideias da liberdade não se exaurir e acabar, a gente tem que continuar defendendo a nossa perspectiva como a escola, não como uma escola de economia, mas como a escola de pensamento econômico, como a única escola que tem uma leitura subjetivista dos fatos sociais, que respeita o indivíduo enquanto agente criativo da economia, como empresário, como uma força motriz. Isso, e que entende que toda intervenção de mercado, ela mesmo que o modelo diga que ela é boa, e mesmo que aparentemente ela possa se parecer num curto prazo e analisando um certo prisma da história, re entendendo que essa intervenção desrespeita os processos sociais, os processos espontâneos, orgânicos de desenvolvimento da sociedade, que foram o grande motor do desenvolvimento do homem, do ser humano, desde o advento do capitalismo, vamos assim dizer, desse respeito à economia de mercado, que foi o que nos proporcionou um crescimento nos últimos 300 anos muito maior do que a gente teve em toda a história anterior. Então, uma evolução muito grande, e tudo se deve à economia de mercado, ao desenvolvimento do capitalismo, ao empresário. Então, a escola austríaca é a única que respeita de fato esse homem agente, esse homem criativo, e por isso as ideias da escola austríaca são tão necessárias em um mundo hoje que a gente, infelizmente, está presenciando não só a nível local, mas a nível internacional, um crescimento da censura, das intervenções de mercado, o incremento do Estado em que as pessoas estão como inertes frente a um Estado gastador, hã, ineficiente por natureza e que não só gasta mal o que ele
rouba através da extorsão dos impostos os indivíduos, mas que também ainda atrapalha todo o demais que ele não cobra de imposto e distorce todo o processo econômico. Então a gente precisa se manter firme e forte, na defesa dessas ideias, com o objetivo de gerar um mundo mais próspero, não, e um respeito, antes mesmo até da questão da prosperidade, para não ser um utilitarista, um respeito ao direito dos indivíduos, um direito natural das pessoas, que as pessoas tenham seus direitos a escolher os próprios caminhos da sua vida e colher os resultados das suas ações. Isso é o mais importante, um respeito a esse direito natural que os indivíduos têm, com o objetivo de respeitar na essência o que é o ser humano. Show de bola, cara. O recado mais do que dado aqui do seu Linho. Eu espero que você que acompanhou esse episódio tenha gostado de conhecer o Arthur, saber as pessoas que estão aqui pensando dentro do Instituto Mises, principalmente nesse nosso programa novo de Fellowship. Então, agradeço, Arthur, muito obrigado, valeu você ter vindo aqui hoje. E você que acompanha a gente até aqui, mais agradecido ainda, porque vocês são o motivo da gente estar gravando episódios toda semana, estamos conseguindo manter a regularidade toda semana, um episódio sai no ar e você que está acompanhando a gente fica muito feliz, muito agradecido, porque eu, Arthur, você e o Instituto Mises Brasil, nós fazemos a liberdade. Galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu!